terapistas, bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais uma conversa com um autor. Temos aqui connosco uma autora muito, muito especial. Mas antes, eu vou-vos recordar que tenho aqui comigo a Flávia Castro. Olá! A Flávia Amâncio. Olá! E eu sou a Raquel Laranjeira Paes. Então, vou-vos falar da nossa convidada de hoje, que é a Aline Bay. Aline, vou ler aqui a tua mini bio e agradecer-te desde já que estás aqui connosco. A Aline Bay nasceu em São Paulo em 1987. É formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. Seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, em 2017, foi vencedor do Prémio São Paulo de Literatura e do Prémio Toca, além de finalista do Prémio Rio de Literatura. Pequena Coreografia do Adeus é o seu segundo livro. Aline, tu estavas-nos a falar já aqui do que vem, não é? Um terceiro livro e querias-nos comentar aqui, vou-te passar a palavra para tu nos comentares aqui um bocadinho do teu próximo projeto. Tá bem, obrigada, Kel. Gente, é um prazer estar com vocês, com as Flávias maravilhosas e com todas as ouvintes e ouvintes. Bom, o meu próximo livro, ele vai ser publicado agora em junho pela Companhia das Letras. Ele se chamará Uma Delicada Coleção de Ausências. Ele cuida da história de uma avó e de uma neta. Não tenho falado muito mais do que isso ainda, porque é um livro que eu vou adorar conversar mais profundamente quando ele sair, né? Mas é um livro que teve um processo de 4 anos de escrita e durante esse processo eu fiz uma pós-graduação na PUC-Rio. E essa pós-graduação chama Escritas Performáticas e foi um estudo decisivo para a construção de toda a linguagem do livro, enredo. Com O Peso do Pássaro Morto, eu também estive num curso, uma oficina de escrita com Marcelino Freire. E isso fez uma super diferença no meu processo. E A Pequena já foi um processo muito mais solitário. Então, para o outro livro, né, para esse livro que agora vai nascer para vocês, para mim já existe há um bom tempo, eu queria de novo esse coletivo. Eu que venho do teatro e que acredito muito nessa construção coletiva de um trabalho, fui buscar mesmo um encontro teórico, estético, com pessoas que eu admiro muitíssimo. Então, recomendo muito essa pós aí para as escritoras graduadas que têm interesse em fazer algo um pouco mais fora da caixa. Interessante, muito legal. Muito legal, bom saber. É mesmo. Aline, eu vou começar também, né? Porque estas coisas, tanto os cursos como os livros, a gente vai passando a palavra e é sempre muito bom essa parte, não é? De irmos aprendendo dos outros e pegando nas coisas. Ui, que livro. Mas uma das coisas que eu li numa entrevista tua aqui à FNAC, aqui em Portugal, foi que tu falaste que não cresceste numa casa com livros. E eu queria entender, queria que tu nos contasses aqui um pouquinho como é que foi o teu percurso como leitora. Ou até, dado que tu tens esta marca, não é, do teatro e talvez até da música, do performático, com a palavra escrita, mais além de só da literatura, não é? Sim, para mim a literatura, ela até que chegou cedo, sabe, Raquel? Porque eu tive acesso aos livros na biblioteca da minha escola, da escola onde eu estudava. E a biblioteca para mim era um espaço sagrado porque ela me dava uma autonomia de escolha dos títulos que eu queria ler. E é claro que essa autonomia não era total, porque eu era muito, muito jovem, era uma criança, e tinha as estantes mais altas com os livros, digamos, 18+, né? Uhum. Que eram livros que já interessavam só de estarem proibidos. E eu sempre tive um interesse imenso pelo objeto livro, até porque eu sempre fui muito atenta às coisas, aos objetos, às coisas fixas do mundo, móveis, casas, lugares que a gente tem uma espécie de impressão de que não existe nada lá a não ser a forma. Eu sempre tive um pressentimento de que sim, de que existe coisas secretas escondidas nas coisas fixas. Isso vem desde a infância e eu não consegui me livrar disso ainda também, sendo uma mulher adulta. Eu fico sempre bastante assombrada com as coisas, né? Então o livro me assombrava profundamente, me perturbava, e eu comecei a alugar livros, fiz a minha carteirinha na biblioteca. A biblioteca, além do mais, era um refúgio, porque eu era muito tímida quando eu era pequena, e os livros, eu tinha sempre uma amiga muito próxima, e essa amiga, quando faltava,
eu ficava num estado de abandono quando era a hora do intervalo, né, do recreio, a hora do pátio. Então eu me refugiava na biblioteca, lia, e eu sempre gostei de me divertir. Então eu achava que o livro era uma presença tão forte quanto uma pessoa. Porque são muitas pessoas dentro de um livro, né? Então me sentia cheia de amigos, lendo, me sentia protegida e fui me tornando uma leitora, e mais do que isso, fui já percebendo que o livro dava uma espécie de identidade pra gente. Então, você é alguém que lê, as pessoas já sabem que você é alguém que lê, isso cria uma espécie de contorno em você, né? Você é alguém que lê, então você passa a receber, ganhar livros, as pessoas se interessam pelo que você lê. Como a leitura ainda não sei se algum dia ela vai se tornar como a música é, alguma coisa que é mais popular, né? A leitura é feita sempre por nichos, por mais que ela vá furando bolhas, é um grupo de pessoas reduzido diante do coletivo, você se torna uma espécie de ser especial porque você lê, né? Então você lê, e aí as pessoas querem saber isso, ficam curiosas. Isso foi me dando uma borda e uma espécie de zona de conforto para construir a minha identidade a partir disso também. Isso eu sei hoje, claro, quando eu era criança era por instinto, essas coisas aconteciam, mas foi assim que eu fui me tornando uma leitora. Agora, o que me acontecia também é que eu tinha que devolver o livro depois, porque era um aluguel. Não ter o livro em casa foi me pesando, porque eu já pressentia que a gente não termina de ler um livro nunca. Então eu queria ter o livro para continuar lendo, para voltar nos lugares que eu tinha gostado. Então eu comecei a memorizar as histórias, porque era um modo de tê-las. E essa memória também foi criando uma espécie de desdobramento da contação. Então eu contava as histórias para os meus pais, decorava isso e interpretava isso para eles. Eles achavam muito curioso, porque de fato eu nem na biblioteca, além da biblioteca era o meu grande feito cultural. Não ia no teatro, ia pouco no cinema. Então eles achavam estranho eu ter tanto desejo de artista dentro de mim, né? Mas, aos poucos, eles foram compreendendo, e aí com 14 anos eu comecei a fazer teatro. Então, acho que o teatro nasce dessa ausência de livros na minha casa e esse desejo de expressividade, de fazer alguma coisa com as histórias depois de lê-las, né? Então, foi assim. Muito legal. Bonita. Muito. Eu tenho que comentar uma coisa, Flá, né? Tu tens aqui Aline, tu tens uma melhor amiga aí na Flávia Castro, que tem assim uma relação muito próxima com os objetos. Eu vi você rindo, mas eu nem falei nada, eu fingi que não era comigo. Encontrei uma companheira. Estamos nessa vida juntas, né? Onde vivem, né? Do que se alimentam essas pessoas, duas aqui. Temos duas. A gente tem que se juntar, assim, com os nossos, né? Com os nossos pares. Essa sensibilidade, exatamente, essa sensibilidade. E eu achei tão bonita a coisa, não é? De facto, de transformar a ausência, não é? A ausência do livro físico também te abriu uma porta. Isso é sempre muito bonito. Acho muito interessante. Hoje em dia, como é que é, assim, a tua vida de leitora? O que é que tu lês? Poesia, teatro, ficção, não ficção, não é? Porque os teus livros também têm, não é? Eu achei bonito, falaste da palavra borda, mas eles de facto fazem borda com uma série de coisas, não é? Com a poesia, com o teatro, com a música. E eu acho que tens também uma preocupação aqui com o feminino, então eu fico a pensar se tu lês, por exemplo, não ficção sobre isso. Como é que é? O que é que tu lês hoje, a Aline adulta? Eu leio tudo isso que você mencionou. A poesia sendo uma zona de interesse profunda para mim. O teatro também, então leio muita dramaturgia ainda hoje. Os romances também, contos e não ficção, ensaios, enfim, um pouco sobre tudo. Eu hoje sou uma leitora que mistura as suas leituras e lê 4, 5 livros simultaneamente, porque eu acho que o desejo de conhecimento, de aprendizagem, de sentir o que está sendo feito no mundo só cresce, né, conforme a gente vai adensando nesse universo literário. Então eu fico com tanta fome que eu não consigo parar num livro só. E eu acho que é positivo também, porque eu não fico bagunçada por dentro, pelo contrário, mas porque tem um contraponto de gêneros, né? De estilos, de lugares, de dicções, de possibilidades em cada pesquisa. E eu, como você disse da borda, eu costumo dizer da fronteira, sinto que os meus livros, a minha escrita faz fronteira com algumas coisas importantes para mim, e não assumo nenhum país
Totalmente. Chamo de romance as minhas obras, porque eu acho que o romance talvez seja um gênero mais alargado para essa liberdade híbrida, que não é minha, eu acho que é uma coisa do nosso tempo. A gente tem muitas artistas que estão trabalhando na fronteira das coisas, mas eu tenho uma fronteira clara com a poesia e com a dramaturgia e com o teatro, e eu não conecto o teatro com a dramaturgia, porque a dramaturgia é mesmo os textos escritos para serem encenados, essa questão performática e crua de um texto para ser encenado, e o teatro mais como entidade, como um estado de ausência, presença na minha vida, porque eu parei de fazer teatro há muitos anos e comecei a escrever depois que parei de fazer teatro. Então, esse teatro que é a origem, que é a ausência, mas que é essa permanência também, porque foi onde eu me formei como artista, como pessoa no mundo, como mulher, a minha noção de espaço, de palavra, de história em si, vem dentro dessa caixa preta que é o teatro, né? Então, o meu texto faz borda com tudo isso e, além do mais, com oralidade, porque eu venho de uma família, de uma vida, onde os livros, como eu contei para vocês, não eram o centro, mas a fala, sim. A minha mãe sempre contou muitas histórias, conta muitas histórias, ela é uma pessoa que fala muito bem, a gente fica presa nas histórias que ela conta, e eu, criança, me lembro muito de ficar aos pés dela ali, nas funções, né, e ouvi-la, e isso era uma coisa fantástica para mim. Então, eu sempre quis escrever histórias que o ouvido da palavra estivesse mais conectado com o modo como as pessoas se comunicam no seu dia a dia, do que com qualquer intelectualidade ou algo um pouco mais... mas eu não sei, mais vinculado à norma culta, ou mais erudito, talvez. Essa é a palavra. Para mim é sempre alguma coisa que está na boca das pessoas, o modo como a gente usa a língua com fluência no dia a dia. Essa é a sonoridade da minha escrita, eu sinto. Sim, sem dúvida. Aline, a gente sentiu aqui também já muita presença, por exemplo, da Clarice, né? A pequena coreografia do Adeus é bem marcante. Que outras autoras, mulheres, te marcaram, assim, tu sentes que foram importantes para ti, enquanto escritora, enquanto pessoa? A Clarice realmente é a mãe, né? Acho que a gente que escreve em língua portuguesa sente isso muito forte. Todo mundo que teve um contato com a obra da Clarice escreve com e contra Clarice Lispector. Então, ela é uma grande escritora para mim e para nós. Tem uma outra autora que eu considero também uma espécie de tríade, a Santíssima Trindade, que é a Lígia Fagundes Telles e a Hilda Hilst, né? Essa é a minha trindade, Clarice, Lígia e Hilda. A Lígia foi um amor que chegou há pouco tempo, curiosamente. Todo mundo me dizia, obviamente, que eu deveria ler Lígia Fagundes Telles. Eu tinha tentado começar pelo romance As Meninas e não conseguia. E foi passando o tempo, eu sabia que em algum momento a gente ia se encontrar, porque eu também não tenho pressa de ler os cânones. Eu acho que às vezes a gente precisa de uma espécie de maturidade, assentamento, para que aquilo possa acontecer em nós, né? Então, um respeito imenso, cobre comigo também. E aí aconteceu um momento que eu ganhei um livro de um amigo, que é o Verão no Aquário, que acho que é o segundo romance dela, ou o terceiro, e aí fluiu muito mais, me engoliu aquilo, e eu fiquei absolutamente obcecada, fui comprando todos os livros dela, fui lendo todos os trabalhos, os contos, tudo, e é isso, assim, a Lígia agora faz parte do meu imaginário, do seu modo de narrar, o seu carisma, a sua fluência, a sua profundidade, a criação de diálogos, que ela é uma dramaturga, assim, absurdo, né? Então, é uma grande inspiração para mim. E a bruxa, né, maior, que é a Hilda Hilst, que é um mistério assombroso, essa mulher, o que ela fez com a escrita, com a linguagem, ela escreveu tudo, né? E era... Genial. Então, eu vou lendo Hilda mais devagar, porque sinto também que ela, de alguma forma, vai selando, né, todo esse processo de escrita. Acho que são, das brasileiras, talvez as minhas grandes companheiras de escrita, essas 3 mulheres. Maravilha. Que bom. Lá, eu acho que agora, se calhar, vamos dar o alerta spoiler, né? Isso, eu ia, mas eu quero só fazer uma pergunta que a gente falou aqui com a Aline antes de começar, que eu acho que é tão bonita a história, né, Aline, que a gente escuta sua, como escritora também, né? Então, até antes de entrar neste livro, que é o objeto dessa conversa nossa de hoje, queria que você contasse
dessa paixão pela leitura, né? Dessa conversão de leitor a escritor, ou não é bem uma conversão, é o mesmo ofício. Queria que você contasse pra gente como foi a sua trajetória da leitura para a escrita, né? E aí depois para ser essa escritora que você é hoje. Eu acho, cada autora tem uma história bonita pra gente escutar, né? No meu caso, não foi tão fluido. Nunca ninguém me disse que eu podia escrever. Ser leitora, às vezes, não nos aproxima da nossa própria escrita, porque... Não que ela não nos dê ferramenta para a gente escrever, mas quando a gente lê essas grandes autoras e autores, tem um lugar do sagrado, do clássico, da maravilhosidade, do impacto da linguagem, e são autores prontos e geniais, né? Não são só autores que estão publicando, mas são autores que fazem história, que mudaram tudo. E a gente geralmente entra em contato primeiro com essas grandes figuras quando a gente começa a ler. Isso pode ser bastante opressivo, porque a gente imagina que para começar a escrever, então, a gente tem que, no mínimo, começar muito, muito bem. E a escrita, como todo ofício, como todo gesto em direção a algum material, ela é muito errante e difícil e exige paciência, prática e inclusive exige que a gente escreva muito mal antes de começar qualquer coisa que possa vir a ser interessante para nós primeiro, depois para o outro. E muitas vezes a gente não tem essa paciência. Então, você começa escrevendo alguma coisa que num primeiro minuto, pelo gesto da construção, te deixa apaixonado, porque a gente fez algo, né? Logo em seguida você lê e fala, mas isso não é nada, isso é muito frágil, isso não é o que eu queria dizer, tá muito longe do que eu queria agarrar. E a gente começa aquela coisa de ou rasgar, ou guardar numa gaveta esquecido e ir acumulando isso. E não lida com o fato de que a escrita é uma prática como qualquer outra coisa, né? Há muita idealização em torno também dessa palavra escrita. E tem uma outra questão, que a palavra escrita, ela parece se tornar, já no segundo que ela é impressa, alguma coisa que vai ficar para a posteridade. Então, isso também pode assustar quem está iniciando. Então, você escreve, você imprime, e aquilo é isso, como não modifica, é um monumento, né? Então, lidar com tudo isso é muito difícil e acho que há pouco diálogo em relação a essa experiência. Por isso, mesmo na faculdade de letras, que foi um curso que eu fiz, me formei e amei o curso, mas a gente não tinha essas conversas de que a gente também podia escrever, apesar que eu comecei a escrever na faculdade de letras, mas não por causa do currículo, mas por causa dos meus amigos que escreviam corajosamente, e aquilo começou a acender em mim também o meu desejo de escrita. Foi assim que eu comecei a escrever. Então, eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Porque há muitas leitoras e leitores que são leitoras e leitores, que não estão muito interessados em se tornar escritores. Sim. E há muitos que têm um desejo adormecido de iniciar um processo, mas se sente constrangido diante das próprias referências, que eu acho que esse é a nossa luta, né? Até hoje. Eu costumo dizer nas minhas oficinas que a gente precisa usar o nosso repertório como farol, e não como algo que nos oprime, até porque a gente vai ter que descobrir, dentro de tudo que a gente já leu, como a gente vai encontrar o que só nós podemos fazer, porque é isso que é fazer arte. Não é o tamanho do que você faz, mas o modo como aquilo é singular, e aquele gesto tão singular pode se tornar universal, porque ele vai encontrar reconhecimento nas outras pessoas. Mas é preciso fazer de um modo que só você faz. E para descobrir isso, é muito trabalho, silêncio, paciência, respeito consigo mesmo, estudo, investimento de tudo que vocês possam imaginar, não só financeiro, mas de tempo, emocional, enfim, até que uma autora se torne quem ela é, né? Então, por isso que eu acho que não é uma transição tão simples, apesar de parecer para muitos, né? Acho que tem todo um processo político aí que a gente precisa agarrar como sociedade para cada vez mais termos mais escritoras e escritores fluindo, né, no nosso meio social. Maravilha, Aline, você tem a mesma coisa da sua mãe. Eu fico hipnotizada enquanto você tá falando. Ai, vocês estão bem? Gente, hipnotizada. Vou contar pra ela. Que ela é a rainha do carisma. Não a conheço, mas você tem isso certamente. Então a gente vai começar a entrar agora aqui no livro. E pra isso, pra ninguém ficar bravo com a gente, agora é aquele momento que você não leu o livro, para o vídeo, vai ler, porque todo livro merece ser lido antes de ser comentado. Vai ler e volta com a gente.
tá? Porque eu acho que vale a pena, vai ser uma discussão muito boa. Sem dúvida. Então, vou começar aqui pela sinopse, só para quem estiver ouvindo pelo Spotify, enfim, saber, né, se situar em relação a de quem estamos falando, qual é mais ou menos o enredo, enfim, nunca é suficiente a sinopse, mas acho que é um ponto de partida, tá? Então, vamos lá. A protagonista é Júlia, jovem que chegou à vida adulta tentando juntar os cacos de um relacionamento destroçado. Sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto o pai não suporta a ideia de ter sido casado. Ela cresceu sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto e, pouco a pouco, tenta se desvencilhar da bagagem emocional familiar. Entre lembranças da infância e da adolescência, que moldaram quem ela é, os sonhos para o futuro, que podem ajudá-la a se tornar quem ela quer ser, Júlia ensaia a própria coreografia numa sequência de movimentos de aproximação e afastamento de seus pais que lhe traz marcas indeléveis. Ao longo desse processo, ora consolador, ora angustiante, ela encontra uma série de personagens que lhe ajudam a enfrentar a solidão e dar sentido à sua história. Uma dona de pensão, um boxeador aposentado, uma proprietária de um café e um misterioso escritor. Com a sensibilidade poética que captura a beleza até mesmo dos sentimentos mais dolorosos, Pequena Coreografia do Adeus é um romance emocionante que examina o poder devastador das relações humanas e das possibilidades de encontrar ternura onde menos se espera. Eu acho um bom texto, uma boa síntese para a gente começar por aqui. E aí, Aline, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual foi a história deste livro, né? Quando que ele surgiu, de que maneira ele se junta ao Peso do Pássaro Morto, né? Ou que ele compõe a sua obra. Queria que você contasse um pouco como que surgiu essa ideia e como foi o processo de escrita deste livro. Legal. Eu tenho percebo cada vez mais, né, agora que terminei a escrita do meu terceiro livro, que eu tenho lidado com uma espécie de tríade. Quando eu escrever o meu quarto livro, eu vou ter uma clareza maior se eu, de certa forma, ultrapassei a um primeiro estado de composição. Eu estou com essa impressão de que esses três primeiros livros, eu estou tratando de alguma coisa que se revisita, que se cheira, que se olha de volta, que tem um interesse cíclico nesses assuntos. Apesar que as histórias são diferentes, e claro que a minha escrita se repete em alguns pontos, né, no sentido de obsessões e quebras, mas também se transforma. Acho que a Pequena é diferente do Pássaro na escrita também. Tudo isso está numa espécie de região particular que eu tenho descoberto. E tenho entendido também que cada livro é uma vírgula dentro de uma construção, de uma obra, como se eu estivesse escrevendo ao longo da minha jornada um grande livro. Grande não no sentido de importância, mas no sentido de tamanho, né? Que cada obra seja uma parte, uma parcela de algo maior, que seria olhar de cima depois, quando eu fechar a porta, ou quando a porta for fechada para mim, olhar de cima e perceber o que é cada coisa, né? Mas eles vivem bem juntos, eu percebo que eles coexistem muito bem. Tudo isso para dizer que a Pequena surge do pássaro. Quando eu estava escrevendo O Peso do Pássaro Morto, que é o meu primeiro livro, é claro que quando a gente está escrevendo tem uma questão que a gente vai lidando com as nossas limitações técnicas. Há um desejo imenso de escrever coisas, eu tenho uma imaginação forte, que me convoca para lugares que às vezes eu ainda não estou preparada como escritora para ir. Então, no Pássaro eu senti isso muito claramente, que o meu corpo estava sendo oprimido pela minha imaginação, no sentido de que eu não tenho linguagem para esses lugares, mas esses lugares estavam se abrindo pelo livro. E aí o Lucas, que é o personagem do filho da protagonista, ele é um livro em primeira pessoa, os dois são, o meu próximo em terceira. Ele ficou me olhando por toda a escrita do livro, desde o momento em que ele apareceu. Ele é o filho de uma mulher que é uma grande ausência para ele, né? É uma mãe que não consegue maternar por questões internas ao livro, mas ele não sabe por quê que ele não é visto, por que a mãe dele não olha para ele nos olhos. E eu fiquei com essa angústia de filho, porque se o pássaro cuida desse universo materno, a Pequena vai olhar para uma filha que tem um desejo de ser amada pelos pais, mas que por algum motivo isso não acontece, e que a casa dela é talvez o lugar menos seguro para ela ser quem ela é, e na rua
é o lugar onde ela consegue encontrar menos medo, inclusive. Então, o medo é maior dentro de casa. E para a maioria das pessoas, a gente espera, né, que o medo não seja grande dentro de casa, que na nossa casa a gente possa ter uma espécie de segunda pele, né? E não é o que acontece com a Júlia. Então, eu já tinha o Lucas me angustiando. Então, quando eu terminei o Pássaro, eu já pensei, e claro, isso se transformou na Júlia Terra, porque eu tenho um interesse imenso em trazer protagonistas, mulheres, para os meus livros. E aí a Júlia, a primeira coisa que veio foi que ela era uma artista. Isso eu tive muito claro porque ela me apareceu como uma espécie de aparição mesmo, não num sentido místico, espiritual, mas é difícil. Quem faz arte lida com muito mistério. Claro que tem uma parte técnica importante, mas também tem um lugar desconhecido, onde a gente se sente atravessado por forças maiores que nós. E a minha relação com os meus personagens é muito espiritual mesmo, assim, me sinto visitada por eles e eu sou uma grande escuta de uma matéria que eu não compreendo bem. E a Júlia me apareceu, eu senti que ela era uma artista pela luminosidade dela, mas ela usava botas, uns coturnos na minha imaginação. E isso me intrigou. E foi isso que foi me dando a chave de abertura dessa casa, que era um lugar inóspito. Porque eu imaginei que alguém que tivesse que estar calçado dentro de casa é alguém que está numa expectativa de fuga e também que precisa, de certa forma, fortalecer seus passos para que ela caminhe em direção a quem ela é. Então, essa clareza já me deu pelo objeto, né? Você sabe como é que é, né, Flávia? Você que gosta de objetos. Totalmente. São portais, né? E o detalhe também, porque a escrita... Portais e presenças, grandes presenças narrativas. E a escrita, ela se alimenta do detalhe. Não são as grandes coisas que vão levar a gente para a história, mas os detalhes significativos que vão, né, nos aproximando das personagens que a gente quer escrever. E aí eu fiquei com a impressão que ela era do circo. E eu fui fazer uma pesquisa no circo. O circo estava na minha cidade. Eu morava em Barueri na época, né, com os meus pais. E aí eu, além de ter assistido vários espetáculos, eu sempre gostei de circo, mas nunca tinha parado para pensar nesse imaginário. Mas eu tive uma intuição de ir para o circo. E lá, o que mais me intrigou, eu fiz entrevistas com os artistas, eles foram muito generosos. Mas as artistas do tecido, essas bailarinas do tecido, que elas têm um movimento aéreo muito bonito e a gente tem a impressão que elas vão voar em algum momento, mas elas estão amarradas a alguma coisa, né? E são quedas que têm um volume de som que me assustava, porque vem do pano, um pano que segura e que depois elas transformam em algo que é uma espécie de voo amarrado. E eu fiquei com aquilo e quando eu fui conversar com elas eram muito silenciosas, no sentido de que não de negar a informação, mas quase que como se elas me dissessem que o que elas tinham para me contar estava no trabalho delas. Isso já me interessou profundamente, porque eu sou alguém que escuta o silêncio como língua, né? E aí, isso foi chegando para mim muito forte e se transformou ao longo da escrita nessa cena da pequena coreografia do Adeus, que ela olha para a máquina de lavar com essas roupas que vão se embolando e se soltando e que, na verdade, tem tudo a ver com essas artistas do tecido. Do circo foi o que ficou. E aí, curiosamente, esse terceiro livro que eu escrevi tem uma vivência de circo. Então, toda pesquisa, já digo para as escritoras que estão nos assistindo, nos ouvindo, toda pesquisa vale a pena. Às vezes a gente não usa no momento que a gente acha que vai usar, mas aquilo fica de repertório e me ajudou profundamente na composição do meu terceiro livro. Então, para resumir, a pequena coreografia do Adeus nasce da Júlia Terra, dessa menina, essa jovem, que é alguém que, apesar de ter uma família muito difícil, muito complexa, ela não perde a ternura. Eu acho essa palavra muito importante, que foi um achado aqui no texto, né, das minhas editoras, porque a ternura é alguma coisa que parece quase que inapropriada no mundo adulto, né? Ternura, se o amor já é uma coisa pesadíssima de se encontrar e de se dizer para alguém, a ternura é de uma delicadeza que parece que não é possível no mundo dos adultos. E a Júlia tem uma ternura crônica. Então, tudo que acontece com ela, de certa forma, não é recente, no sentido de ressecá-la, de torná-la pouco atenta às suas complexidades e à complexidade das outras pessoas. Ela é extremamente amorosa. Ela não aprendeu a violência, apesar dela, em alguns momentos,
agir dessa forma, mas a profundidade da Júlia é de ternura e afeto. E isso me deixou muito interessada em construir essa personagem, né? Então foi assim que a pequena começou a nascer. E veja como essa coisa da bailarina circense, dos panos, dos tempos dos panos, do som dos panos, das cores, das formas, ela não tem muito a ver com uma queda com ternura. É uma queda com ternura. Não é simplesmente uma queda, né, não sei, outros artistas. Uma queda livre, né? Um trapézio. Um trapézio, né? Os trapezistas, era isso que eu queria lembrar, que estava vindo malabaristas, mas trapezistas não. É uma queda que contém muitos tempos em um tempo só, né? É impressionante, isso é bem interessante. Muito bom. É interessante também que você acabou de falar sobre o fato de estar atenta aos pequenos, né, aos detalhes, ao que é pequeno, mas nos seus textos, tanto no Pássaro quanto na coreografia, aparecem os grandes temas, né, como a solidão, como o abandono, sobretudo, e o silêncio. E a gente encontra na sua obra inteira. E a gente queria entender um pouco também como é esse processo, como foi esse processo de escrita e a aparição desses temas. Uhum. Eu tenho a impressão que se a gente for pensar quando vai começar a escrever nos grandes temas, a morte, a solidão, o amor, o abandono, a gente não escreve, porque eles são muito abstratos num sentido assim de amplidão, são gerais. Então quando a gente fala em solidão, se a gente só deixar a palavra chegar sem nenhuma imagem que nos leve para algum lugar, alguma esquina da solidão, não há nada. Há uma grande névoa, uma grande angústia, porque a gente até sabe o que é solidão, mas como é que a gente traz essa solidão para perto, né? Então, já começo a imaginar um quarto de hotel numa determinada cidade, num determinado horário, com uma espécie de mosca que fica tentando bater no vidro para sair e não sai. Então, você já vai encontrando uma esquina, né? Quando eu começo a escrever, eu nunca começo dos grandes temas, eu realmente começo da bota da Júlia, de um canário que morreu na minha mão, de uma bailarina num tecido do circo, porque quando eu vou investigar e me aproximar do que essas imagens, por que eu tô tão interessada nelas, isso vai se abrindo para uma emoção maior que eu não nomeio nunca. Então, eu acho que para todo mundo que escreve, não sei se para autoras mais experientes, né, é melhor eu falar só de mim, mas eu não sei demais do meu livro. Eu tô tão perto que eu não vejo. Um pouco como é o nosso corpo, a nossa presença. Quem sabe de nós é mais os outros do que no sentido da nossa presença, né? É mais o outro do que você. Você tá num ponto cego. E se você começar a pensar demais nisso, você não vive, você fica travado nos seus movimentos. Você precisa estar fora, né? Então, esse contato com o texto, eu vou entrando nele, tentando descobrir o que pode acontecer. E depois, quando eu publico, aí as pessoas me contam, o teu livro é sobre abandono. O teu livro... Por isso que é difícil até descobrir o título, porque às vezes você tá tão no meio de tudo isso, misturada com tudo isso, que você não consegue dar um passo para fora do texto e entender qual é a zona que ele está tentando, como um todo, abarcar, né? Agora, como eu já escrevo há alguns anos e publico há alguns anos, e as minhas leitoras são muito queridas, muito próximas, elas me contam de que matéria eu sou feita, eu já tenho as minhas lentes de ver, né? Então eu sei que a solidão é meu tema, que o amor é meu tema, que família é meu tema, mas mesmo assim, quando eu começo a escrita, eu prefiro pensar no detalhe, funilar a imagem para trazer carne, né, para esses grandes assuntos que sobrevoam no final todos os trabalhos de todas as pessoas, porque são os temas gerais, digamos assim. Sou eu agora e eu tô aqui justamente pensando a ordem que eu pergunto, porque eu queria falar com você a respeito dessa relação conflituosa entre a Júlia e a mãe da Júlia, né? Que é, de novo, o ponto de partida da experiência desse texto. É uma relação conflituosa, mas é interessante a forma como ela se dá, porque a gente tem o pai também nessa história, né? O pai meio como um personagem secundário, no sentido de que ela muitas vezes chama essa relação conflituosa com a mãe
e o pai a gente fica achando que é o cara que abandona a mãe, e não o pai dela, né? E eu até comentei com as meninas quando a gente estava discutindo o livro, eu falei, com raiva desse cara, porque, pelo amor de Deus, na realidade ela deveria ter a visão de abandono do pai tão forte quanto a de abandono, né? Ou que ela julga de abandono da mãe. Não é nem abandono a palavra que ela usa, mas a relação que ela define como conflituosa, né? A tristeza que ela sente vem sempre do eixo da mãe e menos do pai, né? Que eu acho que diz muito da gente, né? Assim, de uma cultura, de uma sociedade, né? De um pensamento que a gente tem. A gente parte sempre um pouco dessa premissa de que o pai e a mãe não têm obrigações equivalentes, né? Quase como se fosse isso. Então, eu queria trazer esse primeiro tema para você, para discutir. E o segundo momento é que eu vejo hoje, em vários livros, por exemplo, eu li recentemente aquele Afetos Ferozes, acho que é Vivian Gornick, e eu li... qual foi o outro que eu comentei com vocês, gente? Foi... lembrei. Não, esse me lembrou muito dessa personagem, que é aquela trilogia de Copenhague. Eu amo da Tolkien. Maravilhosa, muito boa. A parte da infância, né? Eu lembrei muito da Júlia, né? Quer dizer, eu li a Júlia e lembrei muito dela. E eu fico pensando, às vezes a gente fica pensando, né, que tem alguns grandes temas que quando aparecem, né, na literatura e aparecem bem retratados, a gente consegue estar conectado com eles, acho que dizem um tanto do nosso tempo também, de grandes temas que atravessam os escritores, né? Você falou até, agora anotei para falar com você na hora que fosse fazer essa pergunta, você falou que os escritores lidam com artistas, né? Lidam muito com os mistérios do mundo. Eu não sei eu acho que se assumem lidando com os mistérios do mundo, porque talvez todo mundo lide com esses mistérios, mas de formas muito diferentes, né? Eu acho que o artista termina assumindo um pouco, e isso é um pouco, acho, um certo espírito do tempo, não sei, mas essa questão com a mãe, né? Que isso sempre teve na literatura, mas agora eu vejo em tantas outras. Queria que você comentasse comigo como é que era, quando você estava escrevendo sobre ela, essa relação com a mãe e a diferença que é essa relação com o pai. Eu pensei tanto sobre isso, porque eu sabia que o eixo do trauma da Júlia era essa espécie de pêndulo, né, que ela usa como metáfora. Ela tem porque ela nunca se sentiu de fato vista pela mãe e pelo pai, ela também vem dessa família que tem muitos conflitos entre si, então o pai e a mãe passam um tempo imenso da relação deles olhando para os defeitos uns dos outros, mas olhando pouco para essa menina. Sim. E ela se vê em funções que não são dela, né? Então ela é uma pequena adulta, um pequeno marido da mãe, e com o pai ela se sente num estado de ciúme muito grande, quase como se ela fosse uma amante do pai, porque ele se relacionar com outras mulheres, isso fere ela também de um lugar muito primitivo, difícil de colocar em palavras, né? Psicanalítico também, então ela tem essa relação com o pai, porque muitas vezes ela veste a dor da mãe, né? Então ela também é uma pequena Vera diante desse pai, cobrando um afeto, sim. Enfim. É uma relação muito psicanalítica, bastante complexa, que também é social, é política, mas ela tem esse lado psicanalítico forte também. Para compor a Vera, eu quis estudar um pouco do transtorno do narcisismo, que me guiou na composição da personagem, que também não queria fechar, não dei nome para isso, eu prefiro não dar, mas é alguém que está muito fechado em si mesmo, que tem a impressão de ser dono, tem impressão não, né? O narcisista tem certeza que é o dono da verdade e que todos os problemas, todas as questões são do outro. E como o narcisista se vê como alguém perfeito, isento de defeitos, toda essa sombra e essas matérias mais complexas de lidar, as contradições, essa pessoa joga no outro. Então, ela projeta, né, os seus defeitos, digamos assim, no outro. Então, a Júlia não vale nada, a Júlia é o problema, porque é o outro e não ela, para ela continuar num estado de quase de uma rainha, né, que também é uma palavra ali que eu encontrei no livro. Sim. Então, tem essa questão, e eu acho que por essa mãe ter esse transtorno, isso é tão grande, é tão forte, é tão impactante, que o pai, tendo toda a sua omissão, sendo um pai
que, claro, está totalmente moldado no patriarcado, que é um pai que é protegido pelo sistema, protegido pela mulher, protegido até pela filha. Então, os erros dele são vistos até como uma espécie de ternura. Não, mas ele está tocando a vida dele. Não, mas ele está refazendo a vida dele. Uma proteção patriarcal, né, dessa figura omissa e violenta também com a Júlia, porque alguém que não faz nada quando vê a sua filha apanhando, vê a sua filha sofrendo violência, alguém que continua na sua rotina achando que isso não é sobre ele, é sobre elas, isso é uma violência que eu acho que é maior do que a violência, inclusive, mas é difícil medir. Eu acho uma violência gigantesca, porque tem um lugar da Vera que está não só ferido pelo patriarcado, mas que está adoecido de fato. Então é preciso cuidar disso de certa forma, e esse pai foge, né? Se permite. E mesmo que não tivesse, né, Aline, acho que tem uma questão que é dessa exaustão, né? Por mais que você seja imperfeita, né, a mãe, nesse sentido, acho que as meninas não sei como enxergaram essa mãe. Sim. Eu nem vi tanto assim, acho que tem sim, eu reconheço nessa personagem, mas tem uma exaustão que é a exaustão da rotina, do trabalho, nunca ser uma possibilidade abandonar o filho, né? Sim. Então, tem tudo isso, acho que chega e é bem contemporâneo, né? Essa discussão é uma discussão bem contemporânea, da mãe que fica com essa filha até o fim, né? Elas ficam juntas até o fim, independente da qualidade dessa relação, com que essa relação é estabelecida, né? E por mais que seja. Isso. Ela fala, minha mãe nunca me abandonou. Isso, ela fala. E ela tem aqueles momentos da madrugada que são lindos, são belíssimos, né? Sim. Eu queria muito que a Vera, por isso que eu não queria fechar ela no transtorno narcisista, porque conforme eu fui estudando as mães narcisistas, é tão complexo que fica difícil você se ter alguma compaixão pela figura materna que tem esse transtorno. É muito grave. Até os contos, as fábulas antigas, né, que usam um pouco desse transtorno nas grandes madrastas e tal, e que ficou num lugar um pouco até estereotipado, que parece que não existe, que são contos não realistas. Realmente tem uma dor gigantesca dessas filhas. E muitas acabam, inclusive, sendo filhas de mães narcisistas e se tornando também narcisistas, né? Porque é um espelhamento contínuo e a dor é muito grande. Então, eu não queria fechar porque eu não queria tornar a Vera, para um olhar das outras pessoas, alguém que não merece um reconhecimento de feridas que vem de uma ancestralidade que ultrapassa o individual, que é uma questão de estrutura. Então, para mim era importante ela ter esses momentos de sonho, de sono, onde a filha está ao lado dela, e a Júlia, com toda a sua ternura, conseguir encontrar nessa mãe uma outra camada, que é uma camada de uma mulher que sofreu bastante, que deixou para depois, que é o depois que virou nunca mais, os seus sonhos, a sua identidade. Que é uma mulher de uma geração onde o casamento era visto como algo fundamental para que uma mulher tivesse uma posição social. Então, quando essa mulher perde esse marido, ela precisa reorganizar toda uma estrutura e ela não tem letramento feminista, entende? Tem toda uma questão gigantesca aí, que não é só, ela foi uma mãe muito terrível. Ela vem de uma ancestralidade, uma violência ancestral mesmo, que passou também pela figura da mãe dela, por isso que eu queria pôr a avó, e por isso que esse meu próximo livro também fala de avós e bisavós, porque eu queria falar de toda essa cadeia de mulheres que vem, cada uma, a partir do seu tempo e das suas possibilidades, reorganizando uma possibilidade de vida um pouco mais igualitária para as mulheres, né? Se hoje as mulheres mais jovens de 20 anos conseguem ter uma expressividade maior no seu feminismo, é porque as nossas avós e nossas tataravós fizeram um trabalho muitas vezes invisibilizado na nossa sociedade. Então, era um desejo de olhar para toda essa escada, né? E não culpar uma figura feminina, mas trazer à tona o impacto do patriarcado para a vida de todas as pessoas, do pai, da mãe, da filha, da avó, e toda essa estrutura, né? E como isso pode ser transformado mesmo. Sem dúvida. E é lindo quando você coloca esse momento das duas na madrugada, porque é aquele momento em que ela está despida, né? Aquela mãe está despida do olhar da sociedade, aquela mãe está despida da reflexão dos seus antepassados, de como elas deviam agir ou não, ou seja, aquela mulher está ali no aconchego com a filha, aquilo ali é genuíno, aquilo ali enfim, é o natural, né? Mas quando o sol
surge, quando a obrigação surge, quando a responsabilidade surge, aquela mãe se arma de novo e enfrenta aquele dia, e enfrenta a vida como ela se apresenta. Exato. Mas ela tem aquele momento. E aquele momento é lindo, porque mostra a conexão das duas. Exatamente. Né? Que existe, que é genuína e que é super importante. E que é a coisa mais importante. Que é a coisa mais importante. Porque a Júlia, eu acho que ela consegue ver ali na mãe, naquele momento, e ver a mãe, ver a si. É muito importante isso também, porque as mulheres da nossa família, as mulheres que a gente tem próximo, são as mulheres que estão abrindo o nosso imaginário para a possibilidade do nosso futuro. Sim. Então, ela vê a mãe naquela maciez erótica quase, porque não há quase espaço para gozo, né, nas minhas histórias. O gozo que acontece são muito discretos, né, para leituras que estão muito atentas a qualquer umidade um pouco maior. Mas esse é um momento de gozo, onde a Júlia consegue até ver um seio da mãe e consegue perceber uma beleza na mãe, uma leveza nessa mãe. E ela, com certeza, em algum momento vai expandir isso na sua experiência, porque quando lá mais à frente ela tem a oportunidade de se relacionar com alguém que ela deseja, ela não faz isso. Ela ainda, o corpo dela não, né, ela não acha que não tem corpo para isso. Para fazer isso, né? E o corpo, eu digo num sentido simbólico, num sentido político. Ela não sabe como estar diante de alguém que ela deseja. Né? Ela diz não. Isso é muito interessante. Querendo dizer sim. E depois, no outro, a experiência que ela tem, que ela gostaria de dizer não, ela diz sim. Perfeito. Ou seja, como é difícil a gente alinhar a nossa presença com as coisas que a gente realmente quer. Especialmente se a gente vem de uma criação, de uma ferida. E é muita. A chance da gente vir de uma criação feminina e masculina ferida é imensa, porque é uma questão estrutural, né? Então, o livro olha para essas coisas pela sua textura sempre, mas são coisas extremamente políticas. Sim. Isso, eu ia só complementar aqui, acho que tem tudo a ver com o que você está falando e com a próxima pergunta aqui, que tem a ver com essa formação dessa identidade, né? Que eu acho que vai se formando pelas fendas, né? Eu acho que pelas fendas de uma dureza dessa relação com a mãe, com o pai e tal, que é um pouco esse exemplo das madrugadas, né? Acho que tem alguns outros exemplos, mas eu acho que um dos fortes exemplos, eu sofri brutalmente com esse momento do texto, que é quando ela, enfim, descobre que ela gostaria de dançar, né? Ela sente o desejo pela dança, o desejo de colocar o corpo em movimento. E aquilo é talvez o primeiro chamado do próprio, pelo menos na minha leitura, né? Enfim, é chamado do corpo a, olha, nós podemos ser felizes. Nós, eu e você, né? É ela. O eu e você é ela. Não é mais a mãe, não é mais o pai, não é mais a professora, não é mais ninguém, não é mais a amiga, enfim, é ela. E aí tem aquele momento brusco em que a professora diz, não, mas você não dá pra isso, né? Pra mim essa é a maior tragédia, é trágico. Eu realmente morri nesse momento, que eu acho que tem um tanto a ver com essa formação da identidade também dela, né? E acho que você já até respondeu minha pergunta, as meninas podem passar até adiante, mas porque eu acho que tem a ver com essa identidade que se forma a partir dos desejos, do próprio corpo, né? E essa outra cena da recusa que eu acho que é importante também. Ela diz não quando ela quer dizer sim, ela diz sim quando a gente sabe, né? Ela nem verbaliza, mas a gente sabe, pelo que estava escrito, que ela diria não, né? Mas enfim. É que tem uma... Eu vou até pegar no gancho, Aline, só... Nem sei bem a ordem da pergunta, se eu... Enfim, saltar, pisar alguma coisa, vocês retomam, mas agora que tu falaste da questão edípica, né? Ontem a Flávia Amâncio falava um pouquinho disso, né? Que tem uma estrutura bem édipa, assim, no sentido de ver-se com a sua própria história e tal. Mas eu fiquei muito presa do final, ou seja, neste momento, eu acho que o livro todo, assim, se eu tivesse que dizer, eu acho que é muito sobre a empatia da Júlia, porque ela tem uma capacidade de ser empática brutal, porque é quase como se esta mãe, ela tivesse o tempo todo a pedir o olhar deste homem, não é? Que não olha para ela, não é? Não olha para ela, mas a filha olha para ela. E no momento, e quer ser olhada, não é? Portanto, elas estão as duas muito próximas nesse lugar, até nessa descrição dessas noites aí, as duas, que em algum momento a gente fica
sim, o que é que está aqui, não é? Qual é o limite aqui? Mas ao mesmo tempo elas são duas crianças a quererem ser olhadas, não é? Elas só colocaram esse olhar em sítios diferentes. No entanto, quando ela, não é? Quando a mãe tem aquele episódio confuso, não é? E pensa que ela é o pai e pede um beijo, ela dá o beijo, não é? Ou seja, ela... É quase como se toda a história dela fosse encarno ou não encarno esse objeto de desejo da minha mãe, não é? E ali Paulo, eu acho que não por loucura, mas por generosidade, sim. Não, porque ela já tinha saído desse lugar, né? Ela já, de alguma outra maneira, tinha deixado de ser ali o ursinho de peluche da mãe, ela tinha conseguido ver-se de alguma outra maneira com os desejos dela, ver-se de alguma maneira com o corpo, ver-se com os projetos, tal. E ali ela aceita encarnar o desejo da mãe. E isso é quase como se ela desse à mãe toda a generosidade que a mãe esperou em algum momento, mas que também não deu, não é? Então algo que se quebra ali. É muito bonito esse final, assim. É de uma sensibilidade que nos saca também deste universo do que é o certo ou errado, não é? Mas uma coisa mais do que é, lá está, ternurento, como tu dizias antes, né? Que lindo, Raquel. É isso mesmo. Eu não tinha pensado com tanta clareza como você trouxe na sua leitura, mas eu acho que esse momento que a Júlia consegue entregar para a mãe o que ela precisa, ela não é a mesma menina do começo do livro. Ela fez uma travessia importante que a gente acompanhou, de certa forma. Uhum. Então, ela consegue dar esse beijo até porque ela já não está mais lá. Ela consegue porque ela se fortaleceu. Ela acabou de ler uma carta maravilhosa que ela ganhou de um escritor dizendo que ela pode ser o que ela quiser. Então, a escrita, ela está escrevendo uma história de ficção. Ela tem a viúva argentina, que é uma grande amiga para ela, uma grande figura feminina. Ou seja, não é que a Júlia está curada, mas ela vem se fortalecendo num exercício pleno da liberdade dela e também de lidar com os traumas que ela vem acumulando, porque não é que vai desaparecer. Né? Eu acho que, enfim, mesmo quem tem acesso à análise, terapia, porque a Júlia também veio de uma condição social onde ela precisa trabalhar muito cedo, ela adoraria ir para a universidade, ela não consegue, o rádio é a forma cultural com que ela se alimenta, a biblioteca, né? Mas ela não faz essa universidade, esse estudo frontal da maneira como ela gostaria, pelo menos não dentro do livro, mas ela consegue criar todo um universo, que é um universo que está trazendo uma potência de corpo, de vida, de desejo, que ela sempre quis, que se inicia de certa forma na dança, mas que ela realmente nessa fase de 20 e poucos anos, ela começa a tornar uma presença mesmo. Então ela tem essa força para entregar para essa mãe o que a mãe nunca deu, ser a mãe da mãe, que é um exercício que ela acabou tornando quase que a dança mais dançada pela Júlia é justamente de resgatar essa mãe em lugares de dor, e ela consegue entregar mais de um outro ponto agora. Eu sinto esse beijo, não é um beijo que a oprime, mas a salva. E não só a salva, mas salva a mãe junto. Então, acho que é uma força do feminino, na minha impressão de composição, que eu acredito, que eu admiro, sabe? Muito mais do que se ela vingasse essa mãe. Isso não me interessaria tanto, porque eu acho que a gente está repetindo violências e violências. Aqui ela rompe. Ela corta. Exato. Ela tem a força do rompimento. Exatamente porque ela não é o pai, não é? Ela Exato. Pode dar isso. Ela consegue. De outra forma, assumir esse lugar por um momento. Muito bonito. É isso. Gente, eu perdi-me nas perguntas, João. Como é que era? Não, sem problema. Então vou pegar aqui uma carona. A gente começa o livro com a Júlia se sentindo culpada, né, por estar brincando. Então, assim, é muito interessante essa coisa da transição, né? Em que momento eu estou na minha vida? Eu sou criança, eu posso brincar, eu sou uma mocinha, eu tenho que parar de brincar, enfim. E a gente acompanha isso, e é uma dúvida que, de certa forma, todos nós um dia passamos por ela, né? E é muito, muito bacana, porque, assim, quando que essa transição ocorre? Né? Quando que a gente consegue perceber isso? E como é que a gente viu na Júlia? Ela brincava e depois da primeira briga ela parou de brincar. Né? Ela deixa de brincar, mas ela começa um diário e ela passa a ser
ficcional pra gente leitor, né? Ela passa a ser ficção, porque ela coloca ali ela própria e a sua história. Então, ela deixou de brincar, mas ela, de alguma forma, ela encontrou um lugar para continuar essa brincadeira, né? E nos passar, nós leitores, o que está acontecendo ali. E mais à frente, ou seja, de uma brincadeira, ela criou personagens, né? E aquilo ali foi ganhando corpo até ela conseguir essa carta desse escritor que valida, né, algo que ela fazia já há tempos e ela não sabia o que ela fazia. Que é um pouco que você conversou com a gente no início, né? Que você falou sobre essa coisa de não falarmos sobre a possibilidade do outro que pouco escreve ou que nada escreve, mas que muito lê, de ser escritor, de se tornar um escritor, né? Ela consegue essa validação no final do livro, mas ela já vem escrevendo desde o início, né? Isso é muito bonito. E aí a gente vê a transição dela enquanto menina, mulher, né, adulta, adolescente, jovem mulher, adulta. E a gente também vê da escritora, né, que se colocou como uma ficção e que mais tarde criou personagens para si e para o mundo. Né? É verdade, que bonita a tua leitura, Flávia. De fato, o livro começa com a última brincadeira que ela faz, né? É uma despedida mesmo da infância, que ela até diz que está se despedindo lentamente, mas tem um corte bastante abrupto, porque acontece o que aconteceu, né? Bom, a gente pode dar spoilers, ela vê o pai com uma outra mulher, uma mulher que a impressiona muito, num sentido de ser muito diferente da mãe. Então, como a Júlia tem essa dificuldade de lidar com a mãe, todas as mulheres estão em comparação à mãe, né? Você vê que ela faz isso com a amiguinha, a mãe da amiguinha. Ela compara os cheiros dessas mães. Depois ela olha essa mulher que o pai tá, que a oprime, de certa forma, a ofende, de certa forma. E ela coloca toda essa violência, essa angústia num gesto contra alguém que não tinha nada a ver com isso. Mas eu acho que toda essa cadeia de violência acontece porque essa criança não é vista e nem ouvida nas suas questões fundamentais. Então, você vê como as coisas vão explodindo nos lugares errados. A coisa mais difícil que tem é a gente colocar no lugar certo a emoção direcionada para a pessoa que a despertou. Essa é a coisa mais difícil que tem para fazer na vida de todo mundo. Geralmente essa coisa explode no rosto de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, né? Então é um pouco esse desencontro que acontece. E esse brincar para ela sempre veio pela culpa, porque a mãe nunca acolheu a infância da Júlia. E eu acho que a Raquel diagnosticou muito bem, porque a mãe também é uma criança. E, de certa forma, essa mãe inveja esse tempo livre, essa leveza, essa possibilidade do lúdico que ela não tem mais acesso ou ela não é mais permitida. E eu acho que todo mundo que teve uma infância que não foi vivida com plenitude, isso é cobrado na fase adulta. Bate na porta, volta. E volta de maneiras bastante violentas. Então, essa mãe que não brincou, de certa forma, não permite que a filha brinque, porque isso também a fere num lugar bastante difícil de expressar, né? E tudo isso é muito difícil de falar, porque são coisas que falando parece um absurdo, mas está no centro das emoções mais ocultas, né? E quando a gente escreve literatura, quando a gente faz arte, é uma tentativa de tocar justamente nessas questões que são difíceis de falar. Então, não sei se falando as leitoras estão compreendendo o que eu quero dizer, mas eu acho que o livro, de certa forma, leva, né, essa semente desse lugar competitivo que a mãe tem com a filha, porque a filha tem o direito de brincar, tem o direito de ser livre do lúdico. Então, a Júlia, não tendo essa autonomia mais, ela se vê num lugar de muitas responsabilidades que a mãe começa a colocar para ela, mas ela é alguém que está tentando encontrar a escapatória. A Júlia está em movimento, diferente da mãe, ela é alguém que está tentando escapar, que está tentando encontrar a saída, né? E a escrita se torna uma possibilidade para ela, porque ela percebe que toda a emoção, toda a diversão que ela sente, ela tem aquilo e ela consegue elaborar o grito sem que esse grito se torne alguma coisa que ocupe um espaço na casa a ponto de que a mãe a interrompa, a viole, né? Porque a mãe, quando ela responde, ela apanha. Então, e a relação que ela tem com apanhar também é complexo, porque quando a mãe não bate nela, ela sente uma espécie de nostalgia, porque pelo menos a mãe a tocava, a via,
Então, é muito violento isso, né? E ela tem essas emoções, assim. Então, eu acho que ela, tão pequena, né? Tá diante realmente de umas complexidades que são difíceis até para pessoas já de alma formada, como diz Clarice Lispector. Quanto mais uma pequena, né? Ali precisando de acolhimento, de abraço, tanto que quando ela tem um abraço da professora, ela se torna quase etérea, porque aquele abraço era justamente, né? Mas, por outro lado, é difícil ser abraçada depois de tantos anos sem esse olhar. Então, até acho que, dando esse salto para a viúva argentina, que é uma figura de um feminino curado, que me interessa profundamente, uma mulher que tem autonomia, que tem independência, que tem uma força, que é uma força do feminino e que cura outros femininos, né? Ela vê isso. Sim. E ela põe a Júlia no colo, né? Ela põe a Júlia no colo. E a Júlia demora para se abrir, né? Apesar que ela sabe que ali é um lugar seguro, ela, do mesmo modo que ela nega o desejo diante de alguém que ela gostaria de estar, ela também nega esse direito ao afeto, que ela também a vida toda foi negado. Então, eu acho que todo corpo vai buscar o familiar. Se o seu familiar foi a dor, esse corpo vai repetir esse trauma até que isso seja pensado, analisado de alguma outra forma e interrompido. Enquanto isso não acontecer, essa repetição pelo familiar, mesmo que ele seja tóxico, vai continuar. Porque não reconhece nem a outra coisa como alternativa. Exatamente. No fundo, a pessoa fica meio sem escolha, porque ela não reconhece a outra como uma alternativa, né? Exatamente. Mas nós ontem falamos numa coisa que eu acho que às vezes, né, isso é certo, mas na vida destas pessoas sobreviventes, não é? Porque eu acho que a Júlia é uma sobrevivente em muitos sentidos. Às vezes há uma sorte, não é? Há um encontro no sítio certo, da maneira certa. E eu fiquei a pensar muito na cena da professora quando a chama a família, né? Para falar enquanto família. E eu acho que ali há uma coisa que é quase assim da ordem do acidente, mas que ela inaugura a possibilidade da Júlia, por exemplo, escrever um diário, não é? Porque ela diz assim, como se a professora dissesse pela primeira vez, vocês são uma família e são uma família que pode falar, não é? Onde pode entrar algo da linguagem. E eu acho que isso é quase assim inaugural para ela, não é? Porque ela de repente tem ali uma outra montagem em que ela olha para a situação, ela vê o pai olhar para a professora, a mãe olhar para o pai, a professora olhar para ela e a professora a dizer, vocês falam uma mesma linguagem, né? E eu acho que aí entra algo do que é possível ser dito naquele momento. E é quase da ordem do acaso, não é? Mas um acaso bem agarrado no momento certo, ele salva muito, não é? Ou ele começa, deixa uma sementinha, não é? E eu acho muito bonito essa cena porque, de facto, não é? Estas pequenas generosidades que as pessoas podem ir tendo ao longo da vida podem mudar muito a vida dos outros. E às vezes as próprias pessoas não têm essa, não é, consciência. A pequena generosidade, ela pode desencadear coisas muito importantes. É verdade. Às vezes, para a pessoa que fez o gesto, ela nem imagina o quanto isso muda a vida, né, de alguém, mas muda. E é bonito também a sua análise, porque eu acho que a pedagoga, ela, a diretora, ela olha para a Júlia. Enquanto, como você disse, o pai está olhando para ela, a mãe está olhando para o pai, e a Júlia nunca é o centro. Para a pedagoga, ela é o centro. Ela é. Ainda que, e eu acho isso importante, porque a responsabilidade de uma criança não é exclusivamente dos pais, na minha opinião. É dos pais, mas é da sociedade, é da escola. Para criar uma criança, né, tem essa frase, é uma aldeia toda, né? Então, eu acho que nós todos, das crianças que estão por perto, somos responsáveis pela criação dessa pequena pessoa, né? Então, alguém que está atento a isso, como ela esteve, de certa forma, como ela percebeu que a Júlia estava vivendo um momento difícil por conta do divórcio e não exatamente, claro que ela fala o balé, não acho que ela está totalmente certa, porque ela indica o balé como uma forma de domar a violência, porque o balé é muito rigoroso, né, nos movimentos, então ela diz, bom, ela vai ser educada emocionalmente com o balé, né, ela tem essa visão, mas a Júlia subverte isso, porque o que ela encontra no balé é a si mesma, o balé não a acolhe. Eu estudei muito o Butô para compor essa experiência da Júlia na dança, porque para mim ela é uma dançarina de Butô
dentro de um corpo de balé. Mas ela descobre uma coisa importante em cena, no palco, alguma coisa que é dela, porque ela é uma artista. Então, ela começa a pressentir isso com muita força, e isso a sustenta, inclusive, no fato dela depois se assumir como escritora para si mesma, porque é sair do armário para si, não é? O desejo de ser alguma coisa. Exato. Acho que a força do primeiro desejo de ser alguma coisa. Exato. É muito forte. E saber que é a gente que define quem a gente é. Por mais que as pessoas possam dizer o que elas pensam sobre nós, isso não nos define. Não nos define. Quem define a gente somos nós, é a nossa escolha. Então, ela vai entendendo que ela pode se proclamar escritora, né? Se dizer escritora, porque ela sempre foi, como a Flávia disse. Ela sempre esteve fazendo isso. Mas é um exercício difícil, que passa por muitas fases, inclusive a legitimação externa, como você bem detectou, vindo de um homem, claro, né? Um escritor, que diz para ela, você já é o que... Mas, por sorte, um masculino ali também que tem uma empatia forte, que tem uma sensibilidade, né? Um masculino mais elaborado, né, dentro das suas questões, que pode dizer para ela, é você que tem que dizer, não sou eu não sou nada, eu sou seu companheiro, seu vizinho, e vamos juntos tomar um café, claro, mas é de uma outra ordem, né? Então tem todo um processo aí que a Júlia vai fazendo, e que não é um processo muito errante, porque ela não é acolhida em nenhum lugar que ela vai, ela não é uma grande dançarina, não é um grande talento também na escrita, não é nada disso, é muito mais sobre esse gesto de se autorizar o desejo. Que pode estar vestido de diversas formas, né? Seja um ofício, uma pessoa, um lugar. O que importa é ela dizer sim para as coisas que ela sente como impulso vital. Muito bom. Sim. Sou eu, gente. Bom, então, enquanto isso, eu vou pegar um gancho aqui, porque você estava falando sobre a literatura, né? Esse espaço que a literatura nos permite, né, para falar sobre determinados assuntos mais delicados. E aí me fez lembrar desse livro aqui da Eliane Brum. Não sei se você conhece. Conheço. Duas, que também fala sobre a relação mãe e filha. E eu achei muito interessante quando, no final, a Eliane Brum diz o seguinte, que escrever ficção é como emprestar meu corpo para mim mesma. Escrevi para poder matar minha mãe. Essa possibilidade única que a literatura dá, e talvez para amá-la. Então, eu achei assim que dialoga com o seu livro, né? Com a Júlia querendo também amar essa mãe e ao mesmo tempo matá-la. Exatamente. O pai, a mãe e ela. Exatamente, assim, esse amor e ódio, né, esse abandono e essa união, né, que seja, enfim, a união que dá, a união possível, mas também tem muita união aqui no seu livro, a gente enxerga isso. E aí eu queria saber de você, assim, por que você escreveu esse livro? Eliane Brum diz que é para isso, para matar e amar a mãe. E aí eu fiquei curiosa para saber sobre a coreografia do adeus. É difícil, uma pergunta forte, assim, né? Onde, para uma libriana como eu, ter assim, um ponto fixo para dizer eu escrevi por isso. É difícil. Tem um motivo, se tiver um motivo. É um pouco nebuloso, mas eu acho que talvez a chave da pequena esteja na sua dedicatória, que foi algo que veio pós-escrita, e eu tenho percebido cada vez mais que a dedicatória dos meus livros, elas são realmente pós-processo, não é? Toda vez que eu tento fazer de dentro do livro, eu não sei o que dizer, eu me embolo, eu me confundo, mas depois que passa alguns meses, e aí começa o processo de preparação, e vem a pergunta, vai ter uma dedicatória, e vem uma flechada, né? E aqui na Pequena diz que é um livro para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Eu acho que eu escrevi para essas pessoas que, de certa forma, esses assuntos tão delicados, familiares, muitas vezes eles não encontram solo do lado de fora das nossas angústias. Às vezes encontra pensamentos e desdobramentos numa sessão de análise, mas não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de experiência. E muitas vezes eu acho que as pessoas que têm essas dificuldades com uma mãe narcisista, por exemplo, não falam muito sobre isso, porque a autoestima das filhas, especialmente filhas, né, porque a mãe narcisista tem uma competição muito pesada com a filha, porque de fato é uma versão mais jovem dela, que tem mais tempo, que tem mais, enfim, é tão difícil falar sobre isso, porque também a gente tem uma visão da mãe que é um pouco imaculada, que é muito tóxica também, que vem do patriarcado, que as mães são santas,
bonitas, são maravilhosas. E, na verdade, a gente vem quebrando isso com o feminismo, né? Com discussões importantes ao longo dos anos, de que as mães são pessoas, né? E que estão numa função, e que elas erram e acertam como todo mundo, e que, enfim... É super difícil tudo isso, né? Mas, de certa forma, como a mãe narcisista tem um exercício, como eu pontuei, de colocar tudo que é errado, tóxico, no outro, jogar esse lixo no outro, a autoestima dessas meninas fica muito ferida, a culpa é muito grande e a impressão de que todo o problema da relação é culpa da filha, que às vezes é uma jovem de 12, 15 anos, entende? De 20 anos, que ainda não conseguiu elaborar tudo isso e sente que todos esses problemas é culpa dela mesmo. E não fala pra ninguém. E acha que o fato de ela ter uma casa onde ela não se sente bem, o fato dela ter sentimentos contraditórios em relação à mãe, ao pai, a torna uma pessoa... às vezes ruim, ou a envergonha, e perceber que, na verdade, as coisas são muito mais complexas. Aliviar esse peso de algumas meninas e mulheres que não sabiam que estavam vivendo numa espécie de estrutura que é maior do que elas e que não tem nada a ver com elas. Isso tira um peso imenso das costas dessas meninas. Então, eu escrevo para elas, para que, se o livro conseguir abraçar alguma menina ou mulher que esteja passando por isso, se ela se sentir uma grama menos sozinha... Valeu. Ah, mas valeu mesmo. Valeu a minha vida inteirinha. Muito bom, Aline, muito bom. Muito bom. Não era eu aquela hora, não. Eu adoraria, ficaria aqui conversando com a Aline por horas. Mas agora a gente chegou nas perguntas prustianas. Ah, que delícia. Tá não, Raquel? Fala aí, começa você. Então, Aline, é uma brincadeira que a gente faz assim com quem vem conversar connosco sobre os seus livros, que é no final, né? Porque muitas vezes a gente está assim dentro da conversa e esta conversa eu acho que nos tomou e nos tocou a todas muito, né? E é uma brincadeira, então é uma brincadeira mesmo. E nós pegamos em 3 perguntas do questionário do Proust, não é? Segundo ele, daria para conhecer a alma humana em, não sei se era 40 perguntas, uma coisa assim, e a gente só faz 3, portanto não queremos desvendar aqui totalmente a tua alma, que é para tu voltares e a gente fazer mais. Mas vamos assim, sei lá, vou começar eu com a primeira, que é: qual é o aspecto mais marcante da tua personalidade? Da minha? Ixi. Difícil, né? Peraí, deixa eu ver. São tantos, mas... eu acho que o meu amor pela arte, o meu interesse, o meu envolvimento, o meu comprometimento com a arte é uma coisa que eu sei de mim desde que eu sou muito pequena. Eu sempre foi a maior coisa da minha vida. Maior que eu mesma. Esse interesse, esse amor. Então, acho que é a arte. Ok. Muito bom. Vai falar. Qual das 4? Quem são os seus pintores favoritos? Ai, meu Deus, olha, são muitos. Assim, Louise Bourgeois, que é uma das autoras da capa aqui, né? Ela não é só uma pintora, ela é uma artista plástica, uma escultora, sempre fez trabalhos absolutamente maravilhosos e uma grande pensadora, escritora também. Tem um livro dela que chama Destruição do Pai, Reconstrução do Pai, que é baseado numa obra dela, uma instalação que ela fez, e que foi um livro que eu li e reli profundamente e fui encontrando nele muita sintonia com a Júlia. É um compilado de entrevistas, trechos de diários, partes de trabalhos. Ela também bordava, uma artista completa. Se vocês, quem conhece as Guerrilla Girls, que são aquelas ativistas que fazem performances nos museus, questionando o número de pintoras, de artistas plásticas nos museus, elas têm as 10 vantagens de ser uma artista mulher, que é um quadro muito famoso, eu tenho lá em casa, inclusive. E ela diz lá nos mandamentos, que são irônicos, né, provocadores, que as mulheres podem ser descobertas aos 80 e tantos anos como grandes artistas. E a base desse pensamento é a Louise Bourgeois, que foi uma artista que ficou famosa tardiamente na vida dela. E ela sempre trabalhou com afinco, me lembra um pouco a postura de Hilda Hilst, que sempre fez o trabalho dela, sendo compreendido ou não sendo compreendido, ela sempre trabalhou com afinco. Então, além de ser uma grande artista, é uma visionária, uma feminista, uma pensadora. Então,
fico aqui todo o meu amor e afeto e amo que a pequena tem a capa dela. Então ela é uma delas. Uma outra pintora maravilhosa é a Georgia O'Keeffe, que eu amo o trabalho, e também uma grande pensadora do espaço, né? Uma mulher que em um determinado momento da vida dela mudou para perto do deserto para poder estar diante da paisagem que a entorpecia, que ela desejava retratar nos quadros. Uma mulher absolutamente dedicada à sua arte, extremamente poética, incrível. As cartas dela também, que ela escreveu, que são maravilhosas de ler. Enfim, uma artista que eu amo, admiro muito. E uma outra pintora que eu amo é a Frida Kahlo, que é uma pintora que mudou tudo e que retratou a si também, né, de uma forma absolutamente potente, épica, ultrapassando a experiência do eu e tornando essa experiência coletiva para todas as mulheres, né, de uma grande expressividade, visualidade, ao ponto de hoje ser uma arte tão popular quanto Van Gogh, né, que a gente vê em tudo quanto é canto, em bolsa, em camiseta, nem sei o quanto isso é o que ela gostaria, mas é que a arte dela é tão potente, se enraizou tanto no nosso imaginário cultural, que está em todos os espaços. Então, acho que é uma pintura também que tem toda a minha reverência. Maravilha. Legal. Bom, e por último, por quais defeitos você tem mais compaixão? Os meus ou... Sim, os seus. Vamos lá, é para revelar a alma, lembra? Deixa eu pensar, calma aí, que eu tô pensando. Vocês cortam o pensamento e já faz a resposta. O que eu tenho mais compaixão... eu sei. O meu ciúme pelas coisinhas que eu tenho, os objetos. Eu tenho compaixão por isso, porque eu fui filha única há muito tempo. E eu, como era uma criança bastante solitária e tímida, e já falei para vocês que eu tenho um amor pelos objetos ao ponto de torná-los uma experiência viva, eles eram o que eu tinha. Então, dividi-los era uma coisa difícil para mim. Eu precisava de uma irmã mais cedo. A minha irmã nasceu quando eu tinha 12 anos. Então, eu já não brincava mais da maneira como eu brincava e já não precisava dividir com ela as minhas coisinhas. Então, ainda é um exercício, por exemplo, se eu tô com as minhas canetas, meu caderno, e aí alguém fala, me dá uma folha do teu caderno. É claro que eu dou, mas esse... rasga ainda alguma coisa na minha pequena Aline. E eu acho uma coisa bonita. Assim, porque é claro que a minha Aline adulta não deixa a Aline menina comandar. E dizer não. ela segura a onda, mas eu sinto lá no fundinho o eco dessa menina que tem dificuldade de compartilhar, né? O que é um erro lúdico. Eu não posso dizer que eu não compreendo isso, porque eu acho que alguns objetos fazem a gente uma experiência viva, né? Eu acho que subvertem a lógica. Exato. Aline, muito obrigada. Nem sei como agradecer. Foi muito maravilhoso. Eu tinha prometido que eu não falaria mais maravilhoso, então foi incrível. Adorei ter você aqui. Foi... O tempo passou, a gente nem viu. Né? Faríamos ainda muitas perguntas, mas acho que você foi perfeita. Eu fiquei hipnotizada, de verdade. Você também, Raquel? E eu por vocês são maravilhosas. Gente, a gente adorou. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Venha mais vezes. No lançamento do livro você volta. Pronto, a gente combina pra próxima. A gente conversa sobre a voz agora. Então, tá ótimo. Muito obrigada, gente. Um até a próxima. Até.